Chapecó FM 100.1. Uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, meus amigos. Estamos no ar com mais um programa Hora Espírita, aqui pela Rádio Chapecó. Desejamos a todos um excelente início de sábado. Hoje é sábado, dia 9 de novembro de 2024. Estamos nos encaminhando para a parte final do nosso ano. E é sempre importante fazermos reflexões, debatermos um pouco sobre as coisas que nos alimentam também o espírito. O programa Hora Espírita vai ao ar todos os sábados aqui pela Rádio Chapecó, das 7 às 8 da manhã. E em cada um desses encontros nós fazemos um pequeno debate, uma pequena conversa sobre temas ligados ou esclarecidos à luz da doutrina espírita. O programa Hora Espírita de Chapecó é de responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense. Temos também as nossas redes sociais, as nossas páginas do programa Hora Espírita no Instagram, no YouTube e no Facebook, onde nós armazenamos o conteúdo dos programas e podem ser utilizados para futuramente revisitar o tema, reassistir, se há algum programa específico que seja de interesse do nosso público. Então, na manhã de hoje temos aqui a nossa equipe de trabalho, eu, Jean Espinato, trabalhador da Associação Espírita Nosso Lar, nosso amigo Celso Dalpiva. Bom dia, Dalpiva. Bom dia, Jean, bom dia, Domingos. E a saudação fraterna a todos os ouvintes. Nosso amigo Celso Dalpiva, da Associação Espírita Leocádio Correia, atualmente. Tem algumas décadas de trabalho na seara espírita. Não vou dizer Dalpiva, porque senão eu posso entregar a idade. Eu não sei se é do teu agrado. Não tem problema. Quantos anos já? Então, 70 de doutrina, acho que desde 84. Então já vão 40 anos, né? Nosso amigo Domingos, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Jean, bom dia, Dalpiva, bom dia, equipe da rádio que sempre nos recebe com tanto carinho. Bom dia a todos os que nos ouvem. Então, o nosso tema na manhã de hoje é Ajuda-te e o céu te ajudará. E antes de nós iniciarmos a nossa conversa, vamos ouvir o recado do nosso patrocinador, a quem nós agradecemos pela ajuda no programa, Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato. Aonde esse tema é tratado. Então, para que a gente possa iniciar a nossa conversa, vamos ler um pequeno trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 11, aonde esse tema é tratado especificamente no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então diz esse trecho: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-vos-á. Porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estais no céu, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Então esse é o trecho do Evangelho de Mateus que serve de base, para essa reflexão intitulada Ajuda-te e o céu te ajudará.
Então, que a gente possa conversar sobre esse tema da Alpiva. O que a gente pode entender por esse termo? Ajuda-te que o céu te ajudará. Sob o ponto de vista terrestre, da nossa evolução, da necessidade que nós temos de trabalhar. Como é que nós temos que interpretar adequadamente, segundo a doutrina espírita? Tem um programa da Federação Espírita do Paraná, que é o Momento Espírita, e eles escreveram um texto sobre esse tema, que é muito oportuno. Relata esse texto, narra que um sábio caminhava com seus discípulos de um lugar para outro, por uma estrada tortuosa, e em determinada altura desse percurso, encontraram um homem muito piedoso, que ajoelhado rogava a Deus que auxiliasse para tirar o seu carro que havia caído num atoleiro. O carro estava ali sem condição de andar. E este sábio com seus discípulos olharam e seguiram. O dono do carro estava ali orando e pedindo auxílio a Deus, que ajudasse a tirar o carro do atoleiro. Mais à frente, depois de mais um bom trecho de percurso, encontraram um outro homem. Este homem tinha também atolado seu carro no lodaçal. Ele, porém, esbravejava, reclamava, mas tentava com todo o seu empenho liberar o veículo. Ele estava fazendo um esforço, estava tentando tirar o veículo do seu atoleiro. Então nós temos duas questões bem claras aqui. Um que orava a Deus para que Deus viesse ajudar ele, viesse tirar o carro dele, e outro que estava ali tentando tirar o carro, embora reclamasse com palavras às vezes não tão adequadas, né? E aí o sábio ficou comovido e solicitou aos seus discípulos que ajudassem, reunissem força para tirar o carro do atoleiro. E realmente tiraram o carro do atoleiro e o senhor seguiu a sua viagem, né? E aí os aprendizes ficaram surpresos. Por aquele senhor que orava, que pedia a Deus que viesse tirar o carro, ele não deu bola. Tá? E esse outro que esbravejava e que criticava, ele chamou os seus discípulos para tirar. Ao que isso não perturbou o sábio. E o sábio respondeu: aquele que orava aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado pela ignorância, empenhava-se merecendo auxílio. Então, ele estava fazendo um esforço para resolver o seu problema. E o outro não, o outro esperava. Então, muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Diante de uma dificuldade que nos parece insolúvel, acomodamos-nos e esperamos que Deus venha fazer a parte para resolver o nosso problema. Nós estamos com a dificuldade, com a dúvida, com a incerteza, e ficamos sentados reclamando para que Deus venha resolver o nosso problema. Quando nós podemos e devemos empregar esforço para melhorar a situação em que nos encontramos, né? Há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis. Mas esses obstáculos que nós encontramos no caminho de cada um de nós, porque nós não estamos aqui numa colônia de férias, nós estamos aqui numa situação de provação. E essas pedras que estão no nosso caminho, fomos nós mesmos que deixamos. As dificuldades, fomos nós mesmos que deixamos. Quer dizer, se a primeira dificuldade pedimos auxílio da espiritualidade e eles vêm e nos resolvem o problema, nós vamos viver na tranquilidade. Quantos e quantos ficam orando mas continuam persistindo, continuam trabalhando para resolver os seus problemas, né? Eles estão sabendo que tem a sua fé, a sua crença na espiritualidade, né? Então, outros não dispõem de perseverança, abandonando a luta logo após ligeiro esforço. Também diz o texto do Momento Espírita. Persistência. A persistência, a perseverança, né, na luta, né, tio? Com propriedade afirma a sabedoria popular que pedra que rola não cria limbo, sugerindo alteração, derrota, movimento, dinamismo, realização, né, tio? Então não basta pedir ajuda a Deus, é preciso buscar conforme o ensino de Jesus. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á.
Devemos, portanto, fazer a nossa parte, que Deus nos ajudará no que não estiver no nosso alcance resolver, né? Seria ideal que, sem reclamar e pensando corretamente, fizéssemos esforços para retirar do atoleiro o carro da nossa existência, a fim de seguirmos adiante felizes, com coragem e disposição, confiante que Deus sustentará as nossas forças para que possamos triunfar. Mas não esperamos sentado, temos que ter atitude, temos que tomar a iniciativa, né, tia? Será que nós fazemos as nossas orações? Nós frequentamos algum tempo religioso? De qualquer tempo religioso, todos os tempos religiosos têm a sua finalidade elevada, né, de nos aproximar a Deus, né? Não, eu não oro, não frequento o tempo religioso, não tenho nenhuma vida, mas quando a dor bate na minha porta, eu peço que Deus me ajude. Não, mas eu pedi e não me ajudou. Mas o que eu fiz nessa caminhada? Qual foi o meu comprometimento nessa jornada, né? Então, esse é o problema, né? Esse é o problema. É uma construção, né? E a gente tem muita dificuldade de entender que só existe mérito quando existe o trabalho, né? E isso é uma construção que todos nós temos que fazer, né? Isso que o Dalpiva salientou, de nós só procurarmos a divindade quando nós temos problemas. Nós temos que procurar principalmente quando nós conquistamos os nossos objetivos, né? Agradecer por ter nos permitido e ter nos auxiliado. Porque é uma faixa de duas mãos, né? Se eu quero receber, eu também tenho que dar. E o que eu tenho que dar? Trabalho, né? Cumprir, levar minha caminhada dentro das leis divinas, né? Da benevolência, da compreensão, da indulgência. Eu criando esse ambiente na minha vida, né, fica muito mais fácil esse intercâmbio com a divindade. E nos momentos de dificuldade eu vou ser sempre amparado, né? Eu vou passar por aquelas provas que, como o Dalpiva salientou bem, são pedras que eu deixei de outras existências, mas vai ser mais fácil de superar essas dificuldades. Lembrando sempre, né, que as pedras estão aí para ensinar, né? São as nossas professoras aí da caminhada, elas estão para nos ensinar. E nós nos mantendo nessa sintonia com o plano espiritual, e a gente vai ver isso mais para frente, se torna bem mais suportável as dificuldades que todos nós teremos que enfrentar, porque são necessárias, né, para o nosso progresso, para o nosso avanço. E o que Jesus fala nessa passagem, né? É mais ou menos como se ele dissesse assim: você tem que pedir para que se dê, para que você tenha o que você deseja. Para achar, você tem que buscar. Para que a porta se abra, você tem que bater, né? Você não pode esperar que as coisas aconteçam de forma mágica, como o Dalpiva explicou ilustrou bem nessa conversa com o sábio, com seus discípulos aí. Ou seja, a gente precisa agir, né? A gente precisa de oração. Até a palavra oração tem uma palavra ação junto, né? Então a gente tem que ser... Orar e agir. Porque as coisas não caem literalmente do céu. O que cai do céu é a ajuda divina em forma de estímulo, em forma de coragem, em forma de nos dar aí condições de cumprir a nossa tarefa aqui na Terra, porque a nossa tarefa ninguém vai fazer por nós. Lembramos que quando os necessitados chegavam a Jesus pedindo alguma coisa, ele pediu: o que queres que eu faça? Para ter uma certeza que ele queria aquela cura do cego, do aleijado, do deficiente, né? Ele não chegava à pessoa e ele curava. Ele pedia: o que queres que eu faça? Para ter certeza que a pessoa queria aquela cura mesmo. Vinha do seu interior, do seu íntimo, aquele pedido de auxílio, de ajuda, né? Então isso é importante, de que a gente tenha essa consciência. E também eu acho que essa ajuda que o céu te ajudará, nós temos que também fazer uma autoanálise. Será que eu estou sendo vigilante sobre os meus defeitos, os meus vícios? Eu sou um cara que tem uma vida desregrada, tem aqui, se é um problema, eu vou pedir ajuda a Deus.
Mas o que eu estou fazendo de monitoramento do meu comportamento, do meu orgulho, da minha vaidade, do meu egoísmo? Sou um cara orgulhoso, agora meu orgulho foi ferido, vou pedir ajuda a Deus? Mas não estou fazendo nada, absolutamente nada, para reduzir esse meu orgulho. Nós não vamos eliminar o orgulho do nosso interior de um dia para o outro. Mas o que era hoje, o que é daqui a 10 anos, eu tenho que ter uma melhora nesses valores inferiores que eu cultivo, né, tia? Nós estamos aqui dentro de um processo evolutivo. Então, mais ou menos como a criança, né? À medida que ela vai crescendo, ela vai estudando, vai aprendendo, vai se desenvolvendo, vai evoluindo, né, tia? E eu acho que é importante fazer essa colocação também, que para mim merecer alguma coisa, eu também tenho que dar em troca, como melhora, né, como a minha evolução espiritual, né? Pelo menos a intenção de se melhorar, né? Sim, a intenção de se melhorar, de estar vigilante, né? Isso. Porque às vezes tu não consegue essa melhora, mas está vigilante na correção dos seus problemas. Domingos, e a gente falando sobre isso, então, na vida nós temos dificuldades, temos obstáculos, né? E o que essas dificuldades, as necessidades que a vida nos impõe, qual é o papel delas para que a gente evolua? São valiosas professoras, né? Porque são através delas que nós vamos progredir. E se nós olharmos a história da humanidade, né? Foram as necessidades que foram surgindo, né? As dificuldades que permitiram que o ser humano progredisse intelectualmente, moralmente, espiritualmente, emocionalmente, né? Então, faz parte do nosso processo de evolução. E quando a gente fala de processo de evolução, né? O que isso quer dizer? É agregar em nós as virtudes que nós ainda não temos, né? Isso que o Piva estava falando antes. Eu tenho que progredir em todos os ensinamentos que Jesus nos ensinou. E através dos nossos renascimentos, porque nós só vamos progredir através das reencarnações, né? Dessas várias e várias etapas em que voltamos para juntar as pedrinhas que nós deixamos de outra existência e através delas aprender. E o Chico já falava muito sobre isso, né? Porque é muito fácil nós vivermos num ambiente onde todos pensam iguais, todos têm o mesmo comportamento. É muito fácil. E por vezes a gente se acomoda, né? Sim. E é necessário nós irmos em ambientes diferentes, com pessoas diferentes, com situações diferentes, para aí conseguirmos agregar essas virtudes que ainda estão despertando em nós, né? São nessas necessidades e situações que nós vamos aprendendo a ter mais indulgência, mais compreensão, mais paciência, ou seja, todo esse leque, né, de virtudes que Jesus nos traz nos evangelhos, né, nos mostra nas parábolas, nas suas passagens, nos momentos em que se encontrava com os discípulos e trazia a eles esses ensinamentos. São essas virtudes que nós temos que agregar. E por vezes, nós temos o hábito, né, das dificuldades de reclamar. Nós temos que entender que essas dificuldades foram escolhas nossas, né? Nós pedimos determinadas situações na nossa vida para que possamos agregar esses ensinamentos e, junto com eles, essas virtudes, né? Então, elas são extremamente necessárias para a nossa evolução, para o nosso progresso, para irmos nos desfazendo dessas cascas, né, da materialidade que nos vinculam a muitos vícios e, junto com esses vícios, né, nos tornam mais difíceis esse acesso à divindade. Então, elas são essenciais e necessárias. A evolução se dá através da convivência social, né? Porque o isolamento não nos coloca em condições de testar a nossa paciência, a nossa resignação, o exercício do perdão, conforme Jesus nos ensinou, né? Perdoai as ofensas, amai os inimigos, né? Como é que eu, tendo uma vida isolada, eu vou criar um inimigo? Não vou ter essa oportunidade de perdoar alguém ou ter a paciência, a tolerância, porque nós vivemos numa sociedade de desiguais, né, tia? Cada um de nós está num estágio evolutivo e temos diferentes ideias, né?
Então, daí a importância dessa convivência, conforme o Domingos falou. Isso é riquíssimo para nós nos envolver, né? Eu fui conhecer a doutrina espírita com 34 anos, né? Então, até então, não tinha informação nenhuma, né? Estava afastado da religiosidade, por questões particulares, né? E quando tive num primeiro encontro, numa primeira reunião espírita, fiquei encantado. Os caras apresentando o evangelho, claro, né? E aí eu comecei minha caminhada dentro da doutrina espírita por esse caminho, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter esses contatos, essas oportunidades de convivência, né? As necessidades, enfim, nem precisamos falar das dificuldades, mas as necessidades, né? Nós temos necessidade de nos agasalhar, de nos alimentar, né? De termos um lar. E é isso que motiva, às vezes, né, a gente, desde cedo, né, recebendo os ensinamentos do pai e da mãe, a estudar, a procurar um trabalho, a procurar se qualificar, né? Então, boa parte da humanidade se move e vai buscar uma melhora intelectual, uma qualificação, porque tem a necessidade, né? Muitos de nós, se tivéssemos tudo entregue de mão beijada, né, não nos sujeitaríamos a passar por essas provas que nada mais são do que nos colocar no caminho da disciplina, do estudo, né, do foco dos nossos objetivos. Então, se nós tivéssemos tudo de mão beijada, se nós nascêssemos, né, com a vida, com essa parte material já resolvida, tá? De repente haveria pessoas que lidariam bem com isso e se esforçariam naturalmente. Mas boa parte talvez não tivesse a mesma postura, né? Não teria, Jean. Seguramente, quem nasce em berço esplêndido se desvirtua na sua caminhada. Vai envolver-se com vícios. Há informação de que o país onde está muito desenvolvido há problemas sérios do suicídio, né? Uhum. Porque você não encontra razão de viver, não encontra objetivo, né, tio? Uhum. Embora nós tenhamos aqui no Brasil um nível de suicídio também, infelizmente, bastante grande, né, tio? Mas são esses conflitos que levam a esse desenlace, né, tio? Mas onde tudo está por fazer, você tem mais atividades, né, tio? Mais objetivo, mais vontade de trabalhar, né, tio? Eu acho que é isso por aí. E também a nossa evolução enquanto humanidade no campo da ciência, no campo da engenharia, tudo se dá por necessidades que nós temos, né? Necessidades de termos melhores lares, necessidade de construir, né, moradias que sirvam a mais gente num pequeno espaço. Tudo isso fez nascer os edifícios, a urbanização. Então, e é tudo por conta de uma demanda, por conta de uma necessidade, por conta de uma dificuldade coletiva que nós temos aí cientistas das mais variadas espécies trabalhando pelo nosso bem-estar geral. Mas então, antes da gente continuar com a nossa conversa, vou registrar aqui algumas participações dos nossos ouvintes que nos estão brindando aí com o seu bom dia. Então vamos retribuir as boas vibrações e o bom dia da Carmi Meireles, Idacide Drang, Carla Boger Neto, Marisa Scapinello Valdameri, Jair Nunes Barbosa, Ivoneide da Silva, André Boger Lopes, Lia Boger, a nossa querida Mona Lisa Hack, Osmar Zanquete, Valdirene Lois, José Altair Rubas, Jair Bonetti, Lucas Venâncio, Leonora Vailon, Sandra Moraes, Zenese Vivian Dalazen, e a todos aqueles que eventualmente a gente possa ter esquecido nessa leitura, a gente agradece o bom dia, as boas vibrações nesse início de manhã de sábado. Então, Dalpiva, já introduzimos o assunto e falamos alguma coisa. De que forma a fé nos ajuda, né? O que é a fé, como ela nos ajuda nesse esforço aí de buscar ajuda aos céus? Emmanuel nos ensina que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Então, toda a fé deve produzir frutos, do contrário, não seria fé.
Em geral, quando as pessoas pensam em fé, logo lhe vem à cabeça a crença, o quanto são capazes de acreditar em alguma coisa. Isso se deve a séculos e séculos de dogmas, teologias e doutrinas que influenciaram o nosso modo de pensar, sentir e agir. O Espiritismo nos ensina que a fé é um instituto espiritual, um princípio da natureza, presente em todas as pessoas, quer tenham consciência disso ou não. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que os espíritos superiores nos ensinam que a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Por sua vez, Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, ressalta que a fé é força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Como podemos observar, embora a fé seja uma concessão divina, a todos indistintamente, ela depende totalmente do homem para o desenvolvimento das suas próprias potencialidades. O apóstolo Paulo, em sua segunda epístola aos Tessalonicenses, aponta que a fé não é de todos, pois que há homens dissolutos e maus, indispostos, portanto, a uma transformação moral. A teologia interpretou equivocadamente, assim como em outras passagens da Escritura, que nem todos estão predestinados à redenção espiritual, como se Deus escolhesse previamente aqueles que seriam salvos. Se fosse desta forma, e esse não foi o propósito do apóstolo, ao homem não poderia ser atribuído o mérito pelas boas obras que faz, e, por conseguinte, não teria o demérito pelo caminho tortuoso escolhido. Onde então a justiça? Leon Denis nos esclarece em sua obra Depois da Morte, no seu capítulo Fé, Esperança, Consolações, que a fé é a confirmação da criatura em seu destino, e é o sentimento que a eleva à infinita, potestade é a certeza de estar no caminho que vai ter a verdade. Dessa afirmação, constatamos que a fé é algo que nasce no interior para manifestar-se no exterior. Logo, a fé produtiva, pois dá aquela da figueira estéril, significa exatamente que os frutos dão testemunho da árvore, ou seja, se há bons frutos é porque a árvore é boa, e se o coração do homem irradia fé no Criador, em si mesmo, sua vida será um testemunho desta fé. Portanto, cabe a cada um de nós estimular ou brotar dessa fé em nossos corações, como uma verdadeira fonte inestancável de água viva, usando do concurso da oração para nos fortalecermos nessa fé, manifestando-a em ações no bem perante o próximo. Somente assim os frutos do Espírito prevalecerão sobre os interesses da carne, e nossa vida proporcionará uma colheita de bênçãos na vida de todos. Então, a fé é essa crença que nós temos, o saber, né? Porque crer, eu posso crer que existe alguma coisa, de repente não creio que não descreio, né? Então a fé é essa fé raciocinada que está baseada nos ensinamentos do Evangelho de Jesus, né? Olhando o Evangelho segundo o Espiritismo, o Novo Testamento, afinal, buscando no Evangelho do Cristo, nós vamos ter a nossa fé construída com base nos seus ensinamentos, na sua passagem. É só analisar a biografia do Cristo, né? Que foi uma biografia fantástica, né? De coragem, de fé, a tua fé te salvou, né? Ele não ficava esperando que o céu ajudasse? Não. Pelo contrário, a ação estava presente. A ação estava presente em todos os seus momentos, né? A própria crucificação, ele sabia que iam executar ele, né? E ele não contestou, embora aquele público grande que tinha entrado com ele em Israel, em Jerusalém,
ele não contestou quando foi acusado, né? Ele se entregou, porque ele sabia que o caminho era aquele. Ele não era, meu reino não é deste mundo. Uhum. Há muitas moradas na casa do meu pai. Então ele sabia que o reino dele não era desse mundo. É o que Judas Iscariote se enganou, né? Porque Judas achou que, diante daquela população defendendo ele, se ele se levantasse, Judas imaginava um Messias revoltado, um Messias de arma em punho. E a arma dele era o amor, era o perdão das ofensas, né? Então, eu acho que nós temos no Evangelho a nossa construção da fé, né? Tudo ali não é acreditar que existe Deus, né? Não acredito em Deus, não acredito. Tá, tudo bem, é um direito seu, né? Não está, conforme a própria doutrina ainda, não está pronto para compreender. Uhum. Não devemos insistir com ele, né? Na nossa caminhada devemos nos manter atentos, vigilantes, mas não devemos insistir, querer que levar para a igreja, porque ele não está preparado para isso. Talvez no último momento da sua existência terrena ele vai se dar conta da barbaridade que ele fez. E cabe também uma pergunta, né? Que a gente pode se fazer. E como seria a nossa vida sem a fé? Porque ela está impressa, né? Ela faz parte, ela é inata ao espírito. E como seria a nossa vida sem fé? Porque muitas pessoas dizem, eu não tenho fé, eu não acredito, como o Dalpiva falou, é um direito, né? Mas quando a gente fala isso, para e reflita, como seria? Porque por mais que alguém diga, né, eu não acredito, vai existir um momento na tua vida que tu vai levantar os olhos e vai pedir, por favor, alguém me ajude, né? E isso faz parte o direito de acreditar ou não, de cada um. Direito. Mas como seria a nossa vida? Nós suportaríamos, né, o que nos acontece, o que acontece com os entes que nós amamos, nos vários ambientes, né, que nós temos relacionamentos, diante das adversidades. Se eu não tivesse alguma coisa que me dissesse, que me confortasse, que me encorajasse, será que eu suportaria, né, as provas que eu tenho que enfrentar? Então, a fé, ela faz parte de nós em algum momento. E tem muitas pessoas que dizem, eu não acredito em Deus. Mas tu olha lá, tem uma fitinha lá de um santo protetor, né? Esse aqui me ajuda. É uma coisa meio contraditória, né? O cara não acreditar, mas usar uma corrente, uma fita do Bonfim, né? Lá da Bahia. Não, isso aqui não tem nada a ver com... Realmente, você não temos Uhum. E eu acho que esse que diz que não acredita em Deus, será que quando você falou no momento da dor, no seu íntimo, lá no fundo Deus me ajuda. Eu não acredito que possa existir um ser que não acredita em Deus e no momento da dor não peça auxílio. Esse é um sentimento que você disse, Domingos, um sentimento inato nós, né? Então, acho que no momento da dor, no momento de uma perda, né? No momento da perda de um familiar muito querido, né? Isso nos atinge, nos atinge. E quem não tem fé, né? Para onde é que foi esse? Uhum. Para onde é que foi esse? Só abrindo um parênteses. O Divaldo fala numa palestra que ele fez aqui na IFAP uma vez. O Divaldo esteve aqui. Ele falou sobre um pastor amigo, um pastor inglês que veio trabalhar nos Estados Unidos e tinha um filho. E ele pregava que quem se mata não tem direito a ir para o céu e não tem direito a ser enterrado em cemitério e tal. E o filho dele, com 16, 17 anos, se matou. Se matou e ele ficou desesperado. Desesperado. E aí, como é que o filho dele ia para o inferno? Porque quem se mata vai para o inferno. E aí, disseram a ele que havia na Inglaterra, em determinado lugar, uma médium. E ele não... Explicaram para ele, tá? Ele foi lá. Imaginou que era uma pessoa que tinha uma estrutura, né?
Chegou batendo na porta da casa, apareceu a senhora, eu gostaria de falar com a fulana e tal. Sou eu. Aí ele explicou o que era, não, pode entrar. Aí a médium foi numa sala com ele lá e incorporou o filho suicida. E aí o cara se deu conta de que o filho continuava vivo em sofrimento, mas continuava vivo, não tinha inferno, não tinha céu para ele, mas estava num ambiente de resgate da sua falta, né? Então, esse pastor, a fé dele não permitia que você suicidasse, tu fosse para o céu. Mas quando o filho dele, aí ele foi atrás do socorro. E a médium explicou para ele que... A médium não, o filho explicou que ele estava em processo de sofrimento, mas que ele ia se recuperar e ia ter que reencarnar, né? Então, essa é a fé que a gente tem da reencarnação, né? Nós vamos voltar para evoluir. Isso aí nos serve de conforto, nos serve de estímulo, né, para continuar a nossa luta diária, e nos dá coragem, né? Nos dá um ânimo para, apesar das dificuldades, prosseguir pedindo ajuda, né? E buscando ajuda para que a gente possa, né? Porque há um ditado popular que diz que o mundo não para por causa da sua dor. Ou seja, nós nos deparamos com os problemas, com os obstáculos da vida, mas todo dia nós temos as necessidades nossas de ir atrás do pão de cada dia, de cumprir o nosso dever. E momentaneamente, ainda que nós tenhamos sido visitados pelos problemas, o mundo não vai parar por conta infelizmente, a nossa realidade ela nos impõe que, mesmo diante das dificuldades, a gente consiga, né, tocar a nossa vida adiante, porque temos os nossos objetivos, os nossos compromissos, os nossos deveres. Isso não fica revogado por conta das nossas dificuldades. Também, né, estamos falando do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há uma passagem belíssima, né, nesse capítulo, Domingos, que tem o título Observai os pássaros do céu, que nos traz, naturalmente, alguns ensinamentos. O que essa passagem fala? Quais os ensinamentos que nós tiramos dela? Realmente é de uma beleza, né, muito, e nos traz muita reflexão. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros. E contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. As sustenta. Porventura, não sois muito mais do que elas? Jesus, nessa passagem, ele vem nos alertar sobre o supérfluo, né? A luta, a correria constante do ser humano pela materialidade, pelo que é supérfluo. E o que é o supérfluo, né? É o que é útil para os outros, né? O que nos sobra sempre vai ser útil para os outros. E Jesus nos recomenda para que primeiro busquemos o reino de Deus. Porque a partir do momento que eu me preocupo em viver e em despertar em mim o reino de Deus, e ele vem juntamente com o trabalho, com a preocupação do bem-estar dos outros, enfim, com todos esses ensinamentos que ele nos trouxe, né? O amanhã nós estaremos preparados para as dificuldades que irão surgir, para que eu viva cada dia como aquele dia. Então é que eu deixe o que está para acontecer, agradável ou não, para o dia seguinte. Tem uma passagem de um amigo, ele me contou isso há alguns anos, na época nem Pix existia ainda, né? Ele contou, porque todos nós, por vezes, nós acordamos de manhã já com o nosso dia preenchido, né? Já achando, meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer para resolver tudo que eu tenho que fazer hoje. E ele acordou um dia nessa situação, né? Ele tinha algumas contas, alguns boletos para passar no banco e pagar, tinha reunião, tinha que fechar contrato, e no outro dia ele tinha que viajar, e a cabeça dele já estava atormentada às 6 horas da manhã. E aí ele foi para o banco para pagar, às 7 horas da manhã estava na frente do banco para pagar. E aí ele escutou alguém chegar e falar para ele, bom dia. E aí ele, com tanta coisa na cabeça, ele nem ouviu direito. E aí aquela pessoa respondeu, perguntou de novo, cumprimentou de novo, bom dia, tudo bem? E aí ele olhou para o lado, era um morador de rua. Mas muito simples, muito simples. E ele olhou para o cara e disse, mas bom dia, né? Uhum. E o cara tornou a falar para ele, bom dia, tudo bem? E ele assim, bom dia, tudo bem, mas aquele bom dia xoxo, né? Uhum. E aí ele olhou pro cara,
Disse, mas por que tu tá achando que hoje é um bom dia, né? Esse meu amigo, tu já olhou para o céu? Já viu esse céu hoje, esse azul? Já olhou para esse sol? Deus é tão bom, eu vou reclamar do quê? E aí ele ficou surpreso, né, com a resposta do cara. Assim, mas peraí. E tu tá vindo da onde? O que é que tu tem? Ele assim, meu amigo, ele tava com um saco como se fosse de lona. Tudo de material que eu tenho tá aqui dentro. Tem um sapato velho que eu ganhei ontem, tem umas roupas aí meio usadas. É tudo o que eu tenho. E é tudo o que eu preciso. O resto, Deus me ajuda a conquistar. Eu sempre acho uma alma bondosa. E aí ele parou e pensou e ele se sentiu tão envergonhado, né? Tão envergonhado. E aí ele olhou para aquele morador e falou para ele, escuta, tu já tomou café? Não comi nada aí. Então vamos tomar um café. Pegou o cara, foi numa lanchonete que tinha e ficou ali quase 40 minutos conversando com o cara. Se despediram, cada um seguiu o seu caminho. Ele nunca mais viu aquela pessoa. E aí ele contando isso, já passa aí de quase 10 anos, ele contando que foi a maior lição que ele aprendeu na vida. Ele aprendeu que tem os compromissos, né? Como o Jean falou antes das nossas necessidades, né? Nós temos compromissos, tem o pão nosso de cada dia, e Jesus não espera que a gente abra os braços e venha tudo do céu, né? Que a gente tem que ser previdente, se preocupar com o futuro, mas de uma forma racional, dentro desse entendimento de que nós temos que viver também, né? Eu não posso me preocupar demasiadamente com a materialidade, e voltando àquilo que o Dalpiva tinha falado no começo, né? E não nos aproximarmos da divindade. É isso que essa passagem nos ensina, que eu procure primeiro o reino de Deus, que habita em todos nós, né? E por vezes a gente, em função desses objetivos que nós traçamos, baseados na materialidade, nos esquecemos da divindade. Então é essa a observação que Jesus fala, né? Será que nós não valemos mais do que as aves? Se Deus provê as aves com alimento, né? Com uma condição de se alinharem, não permitirá a nós, ou não virá ao nosso encontro para nos ajudar nas nossas necessidades? Claro que sim. Então que eu me preocupe com o dia de hoje, faça o melhor hoje, e que juntamente com essa necessidade da materialidade, eu não esqueça da divindade, né? Que ela seja superior a essa minha preocupação desenfreada pela materialidade. E na época de Jesus, diante dos fariseus, né? Que pregavam a lei, mas ostentados em tudo o que Deus não concordava, né? Porque não se poderia aceitar que não se curasse no sábado, que se tinha que usar determinadas vestimentas, porque quanto mais bens materiais eu tivesse, mais bem visto eu seria aos olhos de Deus. Então é esse alerta, né? E já se vão 2000 anos, né? Então que se faça essa reflexão todos os dias. A minha materialidade está me levando para onde, né? Que eu me preocupe sim com o dia de hoje, né? Tem que ter minhas coisinhas, com certeza. Mas acima de tudo, vem a divindade. Esse exemplo é muito ilustrativo, né, que tu relata agora, Domingos, né? Não, o que eu tenho está aqui nesse saco. É que eu preciso, né? E nós temos que repensar, né, nesses valores materiais que nós demos tanto valor, né? E às vezes a espiritualidade fica sempre em um segundo plano, né? E aí quando a dor bate à porta, nós corremos na porta dos templos religiosos e fazemos promessa, né? Quando que promessa, ninguém negocia com Deus, né? Por promessa, né? Quer dizer, eu tenho que ter uma vida do cotidiano digna e ter o aspecto da minha vinculação religiosa diariamente, né? E não quando a dor bate à nossa porta, né? Aí para ninguém, não, vou lá, vou fazer uma oração, vou em tal templo religioso que fica a 500 quilômetros, se eu ganhar isso, eu vou lá. Isso é uma negociação divina. Deus não negocia dessa forma, né? Há muitas promessas dele nesses grandes templos religiosos que tem no Brasil, né? Para pagar promessa. Mas que promessa, meu filho?
você tem que ter uma vida digna e estar sempre articulado com a espiritualidade, né? Eu acho que este andarilho, vamos assim chamar, né, que o do Domingo nos relata, é um desses que está vinculado com a espiritualidade sempre, né? Não, eu preciso disso aqui só. Né? E o cara ali tumultuado, não. Foi uma lição realmente fantástica, uma lição fantástica. E tu falou agora de pagar promessa, né? Tem o Pagador de Promessas, né? O filme e o livro. E tu percebe ali que ele estava pagando a promessa, mas de uma forma tão ingênua, né? Tão pura. Chega um determinado momento que ele estava carregando a cruz, né? O Zé do Burro, e estava com muita dor no ombro. Daí a companheira dele diz, mas por que tu não coloca uma almofadinha aí? Não. Jesus não usou almofada. Se eu usasse a almofadinha, eu vou estar burlando, vou estar trapaceando. Então, a fé é tão legítima, né? Que leva algumas pessoas a se apegar a esses detalhes, e geralmente as pessoas que são mais sofredoras, né? Como disse o Domingos, né? Aquele morador de rua. De repente, alguém que está numa situação de bastante dificuldade diante da vida é aquela que é capaz de dar os maiores, né? Os maiores exemplos de fé e ao passo que muitos de nós, às vezes, com as nossas dificuldades menores do dia a dia, nos deixamos abater por problemas que nem são tão grandes assim, né? Porque algumas das inquietudes que nos atormentam, às vezes, são tão pequenas, né? Às vezes eu saio da minha casa, passo pelo meu vizinho, às vezes, saindo rápido, com seus problemas também, não me enxerga, não me dá um bom dia, porque está naquela correria também, e eu já tomo aquilo como pessoal, olha, ele não me deu bom dia, ele não me olhou. Quem que ele pensa que é? Então, e aquilo vai gerando um sentimento, né, de inquietude. Então, nós temos algumas personalidades que, às vezes, as coisas mais banais, menores, arruinam o dia, arruinam o nosso humor, arruinam a nossa alegria de viver, né, que é a chave para que a gente consiga, né, atravessar essa existência aí com dignidade, né, enfrentando os nossos problemas. E os problemas sempre são de fundo material, né? Sempre são de fundo material. Não é fundo espiritual. É sempre de fundo material. É interessante isso, né? Isso. É sempre de fundo material. Eu já estava falando aí do vizinho, né? Tem um colega ele tem um tio dele que o trânsito é um termômetro para deixar a gente mais exaltado ou não, né? E aí, quando alguém faz alguma coisa que ele não gosta, ele fala, vai com Deus, instrumento do meu progresso. Está ajudando ele a desenvolver um pouco da paciência. Então, vamos, antes de encaminhar o encerramento do nosso programa, registrar mais algumas participações dos nossos ouvintes. Temos aqui a nossa ouvinte Altina Silveira, nos dizendo excelente tema. O Marcos Antônio Paz, o Silvio Breda, a Ivete Angelina Rosso, Dari Stefanello, Ivone Zambon, nos desejando aí um bom dia, que nós retribuímos com o mesmo afeto que nós recebemos, nós retribuímos todas essas mensagens de carinho e de estímulo. E para que a gente possa, antes de encerrar o nosso programa, das nossas últimas reflexões, vamos ouvir uma vez mais a mensagem do nosso patrocinador, Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Então voltamos, estamos encaminhando para o final do nosso programa. Nosso tema hoje, como já dissemos, ajuda-te e o céu te ajudará. E estamos aqui com os nossos amigos Domingos e o Dalpiva, refletindo sobre esse ensinamento de Jesus. Então, para que a gente possa encaminhar o nosso programa para o final, falamos de necessidade de trabalhar, de se esforçar para superar as nossas aflições.
falamos de fé, falamos de esperança. E na nossa jornada espiritual, então, que compõe o que nos leva à necessidade de nós evoluirmos, essas questões nos parece, né, nas palavras de Jesus, aparecem como palavras-chave para que a gente possa enfrentar os problemas e superar os nossos desafios. Então, a fé e a esperança são indispensáveis para a nossa vida. E na nossa jornada enquanto espírito, enquanto busca espiritual, como a fé e a esperança nos ajudam a encontrar as respostas para essas perguntas profundas aí, Dalpilfo? Bom, Jesus recomendou a necessidade de o homem ter a fé e a esperança para enfrentar as dificuldades que encontra na sua caminhada evolutiva. E seu ensinamento está nessa passagem, é um alerta para o homem sobre determinadas leis que devem ser observadas. É o seu cumprimento que o mestre simboliza como sendo o seu jugo. No entanto, Jesus afirmou que esse jugo é suave, podendo ser suportado por qualquer pessoa. Falou também sobre o fardo que todos os homens transportam, que representa os embates da vida terrena necessários para o aprimoramento espiritual. Tem aquela passagem evangélica que: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ele não está dizendo que ele vai eliminar todo o teu problema, mas que estando com ele, este fardo que eu tenho que carregar vai se tornar mais leve, mais suave, né? Os seus ensinamentos, que são o seu jugo, que são suaves. E não tem por que nós não seguirmos o seu... Ele não está pedindo que nós façamos um ato de suicídio. Ele está pedindo que nós sigamos o perdão das ofensas, amar os inimigos, perdoar aqueles que nos agridem. Quer dizer, não vamos retribuir uma agressão com agressão. Uma colega ontem disse que estava andando de carro, chegou ela estava do lado direito, ele do lado esquerdo, e ela não viu que o carro do lado esquerdo estava com a sinaleira ligada para dobrar à direita. E ela entrou. E aí o cara abriu o vidro e desacatou ela. Ela seguiu em frente. Quer dizer, essas agressões gratuitas no trânsito, como o Domingos falou, né, antes, quer dizer, nós temos que ter paciência, ter tolerância, ter resignação. Quer dizer, é uma coisa normal. Esperasse ela sair, ele dobrava à direita, né, tia? Então, mas nós, a população está sem paciência, sem um mínimo de consideração, né? Então, essa falta de fé e esperança, né, tia? Falta de fé e esperança, que Jesus nos ensinou. E quando a gente fala em esperança, né, não é esperança de esperar, é esperança, né, de esperançar, de confiar, né, de acreditar. E a gente percebe que as pessoas elas andam muito armadas, né? Não com armas físicas, mas espiritualmente muito armadas, né? Então, quando acontece algumas coisas que as pessoas nos ofendem, né? Ou a gente tem que relevar que vai saber que tipo de problemas aquela criatura está passando, o que está na vida dela, né? Se ela está trabalhando, se ela está correndo atrás de um emprego, se ela está preocupada com uma doença. Então, por isso que os espíritos nos dizem, né, para cale-se diante das ofensas, né? Reflita, medita, espere, aguarde, né? Porque tem um ditado que diz, né, quando o coração do homem está em chamas, a sua língua arde, né? Nós somos muito instintos ainda, né? Então, bateu, levou. Não, calma, espera, né? Se ponha a par da situação, o que está acontecendo? E a doutrina espírita nos ensina, amai-vos e instruí-vos, né? Vamos nos amar e vamos nos informar, vamos estudar, e junto com isso vamos praticar, porque é só assim que nós vamos progredir. E a gente vê essa sociedade, em função de tudo que está acontecendo, né? Desses momentos de transição, de aprendizados, e todo o aprendizado, por vezes, nas nossas escolhas foram pela dor, né? Nós temos os resgates aí de muitas coisas que aconteceram, mas o convite é feito. E nós não podemos dizer que não é por falta de exemplos nem de informação. Nós temos tantos exemplos, né?
Basta citar aqui no nosso país, Chico, Divaldo, né? Que são as nossas referências da doutrina, Raul Teixeira e tantos outros, né? Que nos espelhemos neles, né? Que levemos para a nossa prática diária os ensinamentos que tanto nós gostamos de apresentar para os outros, né? Porque é muito fácil falar de indulgência, né? O que o Dalpiva falou, né? Os nossos problemas geralmente eles têm fundo emocional, sentimental, espiritual, material, desculpem. Mas aí a gente atrela a isso as nossas emoções, que a gente começa a separar, né? Os problemas materiais, o que acontece na nossa vida cotidiana, eles são os nossos ensinamentos. E nós não podemos nos deixar contaminar por isso. É por isso que é necessário essa fé, essa confiança e esse esperançar sempre, né? A fé que tudo se resolve, como nos ensinou tão belamente o Chico, né? Tudo passa, né? Tudo vai passar. Tudo passa. E também há coisas, respostas que nós buscamos para a nossa vida, que nós não vamos encontrar enquanto a gente não serenar nossa mente, não buscar o caminho da fé, o caminho da resignação, porque o natural diante de algumas dificuldades inexplicáveis é uma revolta, né? E a busca desenfreada por entender o porquê aquilo acontece na minha vida não vem com a nossa mente nesse estado, né? Apenas internalizando a fé, a confiança, aquietando esses nossos impulsos, que a gente passa a compreender algumas coisas, né? Quando a gente está no olho do furacão, a gente não consegue. Nós precisamos sempre sair do olho do furacão, né, para olhar a problemática de fora, né, de um outro ângulo, né? E fé e razão caminham juntas, né? Sim, fé e razão caminham juntas. Às vezes a gente leva 10, 20 anos para entender o porquê que aquilo me aconteceu no passado e por que aquilo, naquele momento, me auxiliou de outras formas. Ou seja, por que eu me tornei o ser humano que eu sou hoje melhor, né? Esperamos que nosso raciocínio nos leve, nosso exercício nos leve a nos encontrar melhor hoje do que há 20 anos. Mas de que forma aquilo que aconteceu há 20 anos, que naquele momento para mim parecia uma desgraça, me auxiliou a me melhorar e ser o que eu sou hoje. Então é só com esse recolhimento interior que a gente consegue alcançar algumas respostas. É isso. Então é isso, pessoal. Já estão 7h59 praticamente. Estamos encerrando mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, a partir das 7 da manhã, aqui na Rádio Chapecó, um programa de responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Lembramos uma vez mais que todos os nossos programas ficam arquivados ou estão lá registrados para acesso nas nossas redes sociais. Programa Hora Espírita Chapecó, no YouTube, no Facebook e no Instagram. E vamos aqui nos despedindo, então, desejando um excelente fim de semana a todos os nossos ouvintes. Bom fim de semana, Dalpiva. Bom fim de semana para ti, Jean, para o Domingos, para o pessoal do suporte aqui da Rádio Chapecó. E um abraço fraterno a todos os ouvintes que nos prestigiaram nesse programa. Bom fim de semana, obrigado, Domingos. Obrigado, Jean, obrigado, Dalpiva, obrigado à equipe técnica. E quando a conversa é agradável, o tempo voa, né? Passa rápido demais. E fica o agradecimento a todos os que nos ouviram hoje, com as contribuições também aqui pelas redes sociais, e que tenhamos todos aí uma semana de muita paz aí, de muito aprendizado. Um grande abraço a todos. Sábado que vem, o programa Espírita está ao ar novamente às 7 da manhã. Hora Espírita.